Olá, mais uma vez juntos para estarmos ao redor da Palavra de Deus, que é a nossa rocha, a nossa segurança. Eu hoje vou ministrar ou ensinar ou falar sobre honra. E vamos ver as várias formas ou as várias pessoas que nós precisamos de honrar. Honra quer dizer amar. Honra quer dizer ter em alta estima, ter em alta consideração. A quem é que nós devemos honra? Em primeiro lugar, nós devemos honra a Deus. Deus é aquele que deve estar em primeiro lugar no nosso coração, na nossa mente, a quem devemos toda a honra. Aliás, a Bíblia diz que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor nosso Deus. Então, a Ele toda a honra e toda a glória. Mas nós vamos ver que na Bíblia há mais situações em que nós precisamos de honrar. Honra tem a ver com respeito. Alguém a quem nós temos muito respeito. Honra é dada a quem merece honra. Por isso a Bíblia até diz que Deus honra aqueles que o honram. Então, nós vamos desenvolver isto um bocadinho e vamos ver quão é importante nós honrarmos a Deus, mas não só a Deus. E vamos ver isso na Bíblia. Então, honra tem a ver... Eu dei-me ao trabalho de ver no dicionário secular e também no dicionário bíblico. A palavra honra envolve amor, estima, consideração, apreço, agrado, benignidade, importância. Ou seja, quando nós honramos alguém, nós damos importância a essa pessoa. Então vamos começar como? Por prestar honra a Deus. E honra é algo que nós fazemos com palavras, mas não só com palavras, é com ações também. Então vamos começar por dar honra a Deus. Eu tenho aqui 12 itens de que nós, cristãos, devemos prestar honra. Em primeiro lugar, a Deus, claro, acima de tudo e de todos. Nós temos vários versículos da Bíblia, vou escolher dois, um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento, para confirmar. E o primeiro é Isaías 29, versículo 13. Depois, o Novo Testamento é Mateus, capítulo 15, versículo 8. Portanto, podem meditar nisto em casa, que eu vou passar ao segundo item. Outra situação que nós devemos honrar é honrar o dia do Senhor. O dia do Senhor, no Antigo Testamento, era o sábado. Hoje é o domingo. Então, honrar o dia do Senhor é algo que a Bíblia nos exorta para honrarmos. Honrar o dia do Senhor é aquele dia que nós tiramos para ir à igreja, nos congregarmos com os nossos irmãos, louvarmos e adorarmos a Deus na congregação dos santos, cultuarmos a Deus juntos. E pode-me dizer assim, pastora, mas agora não podemos fazer isso. Não, podemos fazer isso agora online. E brevemente nós estaremos juntos para fazer isso. O terceiro item é honrar o nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome que é acima de todo o nome. E segundo a Bíblia diz, e eu acredito que é assim, porque está escrito que ao nome de Jesus todo o joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome superior a todos os nomes e, portanto, é o nome que merece honra. A seguir, devemos de honrar a Igreja como instituição, nós devemos honrar. E podemos ver isso em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 19, mas também no Novo Testamento, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde diz que nós somos a nação santa, o povo real, o povo escolhido. Então, nós precisamos de honrar a Igreja. Depois, temos que também cultivar e aprender cada vez mais a honrar os ministérios que Deus deu à Igreja e, consequentemente, os líderes da Igreja. Depois temos que aprender também a honrar os nossos
irmãos, honrarmos uns aos outros. A Bíblia vai mais longe e diz em Filipenses que nós devemos considerar uns aos outros, superiores uns aos outros. Ou seja, eu devo considerar o meu irmão superior a mim. E isto é dar honra. E, consequentemente, ele fazer o mesmo comigo. Então, se nós fizermos isto, nós temos uma vida em paz, uma vida quieta, uma vida abençoada. Depois, a Bíblia também nos diz para nós, aqueles que trabalham por conta de outrem, honrar os seus patrões. E a seguir diz também que devemos, eu não estou a abrir a Bíblia aqui ainda, porque eu quero gastar mais tempo num outro item de honra. A Bíblia nos ensina os casais honrarem os cônjuges, o marido honrar a esposa honrar o marido, ou seja, ter em alta consideração, em alta estima, em respeitar, ser benignos um para com o outro, tudo isso. E porque a honra tem muito a ver com a estima e o apreço. Quanto mais nós apreciamos uma pessoa, nós mais a honramos. Quanto mais nós amamos uma pessoa, nós mais a estimamos. Depois a seguir, a Bíblia também diz, em Hebreus capítulo 13, toda a gente conhece este versículo, esta parte da Bíblia, Hebreus 13, 4, a Bíblia diz para honrarmos o matrimónio, ou seja, honrar o casamento. E agora vou para o item 12, que é agora que vamos abrir as nossas Bíblias, em Efésios capítulo 6, versículo 1, 2. Isto ainda no conceito desta série que nós temos a dar sobre família. Em Efésios capítulo 6, versículo 1, 2, diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor. Isto quer dizer, no Senhor, quer dizer, só se os nossos pais nos pedirem para fazer algo de errado, claro que nós não nos vamos sujeitar a isso em obediência. É lógico. Mas eu acredito que qualquer pai sensato ou qualquer mãe sensata está escrito para pais cristãos. A Bíblia foi escrita para cristãos, foi escrita para os crentes. E o pai cristão, penso eu, na minha perspectiva, na perspectiva de Deus, não vai exigir aos filhos que obedeçam em coisas erradas, não é? Então, isto não é uma obediência cega, é uma obediência que tem lógica, que faz sentido. Então, a Bíblia diz assim, que os filhos para obedecer aos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu vou ficar por aqui. Esta palavra honrar aqui, que em grego é timai, T-I-M-A-E, que quer dizer o seguinte: dar um preço, valorizar, estimar. Então, a Bíblia está a dizer, Deus nos está a orientar. Isto é um mandamento que já vem de Levítico. No Antigo Testamento, em mais que um lugar, nós encontramos isto. E foi tão importante, que o apóstolo Paulo, ou Deus, o Espírito Santo, trouxe para o Novo Testamento e nos dá esta exortação. E aqui a Bíblia diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, ou seja, naquilo que tem a ver com o que é bom, agradável, é perfeito, é de boa fama, dentro daquilo que é aprovável a Deus. Porque isso é justo. E porquê é que é justo? Se nós analisarmos, a nossa vida deve-se a Deus, foi Deus que nos
criou e foi da vontade de Deus que nós estejamos neste tempo, a viver este tempo. E Deus usou os nossos pais para nós podermos nascer aqui na Terra. Então, é justo porque nós pertencemos a Deus, foi Deus que nos criou, foi Deus que planeou a nossa vida, nós somos criaturas de Deus, mas Deus usou os nossos pais para nos dar à luz. Então é justo que eles sejam dignos de honra, de estima, de consideração, de apreço. E vamos ver aqui no versículo 2 diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que isto é o primeiro mandamento com promessa. Vamos gastar aqui um bocadinho. Deus nos está a dizer, olha, honra o teu pai e a tua mãe. Diz que é o primeiro mandamento, mas de facto, eu estive a pesquisar, é o primeiro mandamento em que tem uma promessa vinculada a este mandamento. Ou seja, tem uma promessa específica agarrada a quem cumpre este mandamento. Ou seja, honrar o pai e a mãe tem uma promessa inerente a este mandamento e que é uma promessa que está vinculada a este mandamento. É o único mandamento que tem uma promessa específica a este. É o primeiro e único. Depois há um outro mandamento em que também tem promessas, que é guardar o dia do Senhor, mas são promessas gerais. Aqui não é uma promessa geral. Nós vamos estudar, é uma promessa tremenda. E diz assim, esta promessa que é tão tremenda, este é o alicerce para o verdadeiro amor na família. É o alicerce onde o amor e o respeito estão presentes na família. É através do espírito apropriado de honra e respeito aos nossos pais que a honra e o amor são o alicerce da nossa família. Assim, o filho que ama a seu pai e a sua mãe, ele naturalmente vai honrar e respeitar o seu pai e a sua mãe. Naturalmente e voluntariamente ele fará isso. Então vamos ver depois o seguinte, diz assim: para que te vá bem, a promessa é esta, e que está vinculada a este mandamento. A promessa é esta: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É uma promessa tremenda. É uma promessa de longevidade, de uma vida longa. E é uma promessa de que Deus abençoará a sua vida espiritualmente, fisicamente, materialmente e financeiramente. É uma bênção onde está incluído prosperidade. Então, eu falo para aqueles que têm os seus pais vivos, jovens, menos jovens, honrem o vosso pai e a vossa mãe. Tem este mandamento tremendo. Primeiro, uma vida longa, longevidade. E depois, uma promessa tremenda de prosperidade no espírito, na alma, no corpo, na sua vida financeira. Ou seja, uma promessa de prosperidade. Para aqueles que dizem assim, ai pastora, já desrespeitei tantas vezes os meus pais, sabe uma coisa, estamos sempre a tempo de começar. A vida é uma vida de muitos começos, de recomeços, e o próprio Deus, o nosso próprio Pai Celestial, é um Deus de recomeços, de novos começos. Então, nós podemos voltar à Bíblia e começar a praticá-la. Assim, trata-se de uma promessa onde vai trazer prosperidade à sua vida. E esta promessa é o único mandamento em que, nesse mandamento, está agarrada esta promessa. Se nós praticarmos isto, de certeza absoluta que a nossa vida vai ser bem diferente para alguns filhos. Aqueles
filhos que são mais jovens, eu quero alertar vocês a honrarem o vosso pai e a vossa mãe. Se vocês querem que tudo vá bem na vossa vida, que a vossa vida prospere, querem ter vidas prósperas, querem viver muito tempo à face da terra, querem que o plano de Deus e o propósito de Deus se cumpra através de vocês, comecem por honrar a Deus em primeiro lugar e honrar os vossos pais. E com certeza que isso irá acontecer. Então fala de bênçãos espirituais, bênçãos físicas, bênçãos materiais, bênçãos financeiras. Ou seja, onde puser as suas mãos, vai ser abençoado. Porque tem este fundamento, honrar a Deus, honrar os seus pais e honrar aqueles sítios que eu já falei também, honrar o dia do Senhor, honrar os irmãos na igreja, honrar os seus líderes espirituais. Sabe, a honra é uma coisa muito importante. Onde há honra, o Espírito de Deus flui. Onde há honra, a unção de Deus está lá. Onde há honra, há a glória de Deus. Porque onde há glória de Deus, há honra. E onde há honra, há a glória de Deus. Então, isto tudo, o fundamento é o amor, o respeito, consideração, a estima, o apreço, ter valorização, valorizar os nossos pais. Às vezes os nossos pais podem já não ser assim tão jovens, mas não se esqueçam, eles têm muito valor para Deus e precisam ter muito valor para nós. Eu própria, na minha juventude, desrespeitei várias vezes os meus pais. Eu não conhecia a Bíblia, não conhecia sequer não conhecia nada disto. E eu tive que me arrepender quando eu me converti, pedi perdão ao meu pai, sobretudo à minha mãe, que foi a pessoa que eu mais desrespeitei, que eu mais desobedecia, e tive que pedir perdão e me arrepender disso. E glória a Deus que Deus salvou a tempo de eu poder ainda honrar o meu pai, honrar a minha mãe e vi os benefícios da bênção de Deus sobre a minha vida. E, foi ao cabo, Deus promete e Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Se Ele diz, honra o teu pai e a tua mãe e vais ter uma vida longa aqui na terra e vais prosperar, se Ele promete, acredite, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele e você vai ser mesmo uma pessoa próspera e vai viver muito tempo aqui na terra e o propósito que Deus tem para a sua vida se vai cumprir, porque Deus quer que você seja uma bênção onde quer que esteja, como filho de Deus, mas também como o filho obediente e que honra os seus pais. Então, eu já falei que a obediência não é uma obediência cega, ou seja, se o seu pai pedir alguma coisa ou a sua mãe pedir alguma coisa que é contrário à palavra de Deus, aí sim você pode dizer, olha, pai, mãe, desculpa, eu não te vou obedecer, não vou por aí, porque isso é contrário às minhas convicções na palavra de Deus. Aí sim, primeiro Deus e a seguir os seus pais. Agora vamos, versículo 4. Também é muito importante. Diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu disse há pouco que várias vezes desrespeitei, sobretudo a minha mãe. E a minha mãe era muito dura, sabe? Muito dura eu tive uma educação muito dura. E naquela altura, pelo menos, os pais batiam muito nos filhos. E o meu pai nunca me bateu, nunca. Mas a minha mãe, eu quero vos dizer que bateu-me muito. Mas mesmo muito. Estava sempre a exigir de mim, sempre, sempre, sempre. E eu criei dentro de mim, do meu espírito, um espírito de hostilidade para com a minha mãe. Por isso é que eu muitas vezes não respeitava. Porque muitas das vezes que a minha mãe me bateu, e quero-vos dizer que a minha mãe não batia assim uma palmada, não era com vime,
Sabe o que é o vimo? O vimo verde, que aquilo corta nas pernas, corta nas costas, fica negro, chamávamos vergastadas, ficava negro. E muitas das vezes que eu apanhei, eu era inocente. A minha mãe não dava tempo a explicar as coisas. Então, pronto, o meu irmão fazia e eu pagava. Isso acontecia muitas vezes. E ela não dava oportunidade de eu explicar. E muitas vezes eu apanhei injustamente. E daí criou uma certa hostilidade com a minha mãe. E daí ter assim uma certa animosidade em relação a ela. Que, graças a Deus, passou quando eu me converti e entreguei a minha vida a Jesus. Portanto, havia assim uma certa animosidade entre mim e ela, que, graças a Deus, foi sarada. Então, aqui a Bíblia também nos exorta para os pais não serem precipitados no castigo, não serem precipitados na repreensão, não serem precipitados. Dê oportunidade também de ouvir os filhos. Diz assim: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Era o que a minha mãe fazia. Ela provocava-me a ira, eu ficava irada, ficava com raiva dentro de mim. E por muito que eu quisesse amá-la, havia ali qualquer coisa que me impedia. Essa qualquer coisa era a raiva que estava dentro de mim. Era a injustiça. Muitas vezes eu apanhei injustamente, mas também muitas vezes eu apanhei injustamente. E a raiva que eu sentia não era quando eu apanhava justamente, era quando eu apanhava injustamente. E a Bíblia diz para nós pais não provocarmos a ira aos nossos filhos. Ou seja, a Bíblia está-nos a dizer, a nos ensinar, para não sermos demasiadamente severos com os nossos filhos, para não sermos demasiadamente agressivos ou cruéis com os nossos filhos. E depois diz assim: vós pais, vós pais, eu quero fazer aqui realçar isto, que aqui, vós pais, não está a falar de pai e mãe, está a falar de pai no plural. Ou seja, está a falar para o pai homem, não para a mãe. Portanto, está a falar, porque normalmente o pai é mais agressivo, pela sua índole masculina e pronto, e até pela cultura, por várias razões. O pai pode ser mais agressivo. Então, diz assim, vós pais, ou seja, pai no plural, tenham cuidado, não sejam demasiadamente severos. E porquê? Porque estamos diante de crianças ou adolescentes que também têm sentimentos. As crianças têm sentimentos. E depois vamos ver mais abaixo, que até diz porquê. Aliás, em Colossenses 3, é umas páginas à frente, versículo 21, diz assim: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Isto é tão importante. Sabe, nós podemos quebrar o coração de uma criança sobretudo quando os pais são injustos ou aplicam castigos demasiadamente severos ou cruéis ou demasiadamente duros ou agressivos. A criança que tem sentimentos, ela vai sentir que aquele castigo é demasiado e pode, por exemplo, uma das coisas que nós vemos na Bíblia é: não castigue o seu filho quando estiver irado, quando estiver frustrado, quando estiver mal consigo próprio, porque a nossa tendência às vezes é descarregar em casa ou nos filhos, e então termos cuidado com isso, não sermos violentos, não expormos a nossa ira para cima deles, deixar-me a ira passar para depois corrigi-los. Isto não é fácil. Eu também falhei aqui muitas vezes com os meus filhos. Eu tenho quase a certeza que todos os pais
falham aqui, porque é assim, às vezes nós estamos nos nossos dias e as crianças podem sofrer com isso, mas temos que ter o cuidado de não quebrar a natureza da criança, porque como eles têm sentimentos e por essa razão nós, quando corrigimos de forma severa e de forma demasiadamente dura, eles podem ficar ressentidos e amargurados. E se ficarem ressentidos e amargurados, eles vão ficar o quê? Desanimados e desencorajados. E estamos a marcar crianças que serão jovens, serão adolescentes, jovens e adultos marcados. Então, que Deus nos possa ajudar nisto. Olha, até eu como avó, às vezes já fui dura com algumas vezes com os meus netos, porque às vezes também não temos paciência e pronto, o nosso pavio está curto, mas que Deus nos ajude, que possamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para honrarmos a Deus, honrarmos o nosso próximo, honrar a igreja, honrar os nossos irmãos, honrar os nossos patrões, honrar os nossos pais, honrar os nossos filhos, no meu caso até honrar os meus netos, e para que levá-los a serem pessoas felizes e não pessoas amarguradas. Portanto, assim termino esta mensagem. O que acontece muitas vezes quando as nossas crianças, ou eu pelo menos passei por isso quando criança, é que caímos no erro de levar os nossos filhos a obedecer pelo medo. E não é pelo medo que a gente quer que eles obedeçam. Nós queremos que eles nos obedeçam pelo amor, pelo respeito, pela honra que nos têm, pela estima e apreciação que eles têm por nós. E isso é que faz que eles cresçam, sendo moldados com a nossa disciplina, que nós temos que disciplinar os nossos filhos e corrigi-los, claro, filhos, netos, mas que possamos fazer isso com amor, não demasiadamente duros, para que eles não fiquem ressentidos, amargurados e, consequentemente, desencorajados, desmotivados. Sabem que há crianças que na escola dão pouco rendimento porque em casa são injustamente tratados. É verdade. Já tenho aconselhado adolescentes assim. Já aconselhei uma adolescente que ela odiava tanto o pai, tanto, de tal maneira, hoje ela já é formada, que ela queria deixar de estudar porque não conseguia concentrar-se com o ódio que ela tinha ao pai. Eu gastei algumas horas com aquela adolescente. Hoje é uma mulher. Já tem filhos, mas gastei horas com aquela adolescente. Ela tinha tanta raiva em relação ao pai dela que a mente dela ficava completamente bloqueada. A mente dela só tinha o pai e a raiva que ela tinha ao pai. Ele veio a perdoar o pai, a falar com o pai, a perdoar o pai dela. E ela hoje dá-se muito bem com o pai dela. Aliás, é o braço direito do pai dela. Estudou, formou-se, tem filhos e o que estava a fazer é que aquela raiva que ela tinha, que a raiva, o rancor transforma-se em ódio. E o ódio transforma-se em animosidade. Estava a bloquear a mente dela que ela não conseguia estudar. E graças a Deus que isso foi consertado. Ela entendeu que o pai dela era de uma geração diferente, foi educado de forma diferente, que foi educado também de uma forma dura, então ele só estava a dar aos filhos aquilo que ele tinha. Nós não podemos dar aquilo que não temos. E ao entender isso, entretanto também o pai dela converteu-se e realmente tudo foi consertado na mente dela, no coração dela. A comunhão com o pai foi restaurada e ela encorajei-a muito para ela ir para a faculdade. Ela foi para a faculdade, estudou, fez o curso dela
e hoje, graças a Deus, tudo está bem. Mas poderia terminar muito mal se ela não tivesse conhecido Jesus e alguém que a ajudasse nesta situação em que ela estava a viver. Podia ter terminado muito mal, mas graças a Deus teve um fim feliz. Então, que as nossas crianças, os nossos filhos, não sejam desmotivados pelo castigo demasiadamente severo, pelo castigo às vezes infundado, pelo injusto, mas procuremos sempre ser equilibrados no nosso castigo, na nossa correção com os nossos filhos, com os nossos netos, para mim. Outra área que eu queria falar com os irmãos é que nós precisamos de fazer é honrar a Deus também na nossa vida financeira. Em Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda, com as tuas primícias, e tudo te irá bem. É outra promessa. Se nós pusermos tudo isto que estou a falar hoje, estou a terminar esta série sobre família. Às vezes as nossas famílias têm problemas financeiros porque nós não honramos a Deus com a nossa vida financeira. Eu queria encorajar a cada um daqueles que me está a ouvir, pai, mãe, filhos, honrem a Deus com os vossos dízimos e com as vossas ofertas. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e achará de mosto, ou seja, de bênção, os vossos lagares e os vossos celeiros. Então, que está a falar de bênção. A vossa conta bancária, a nossa conta bancária, os nossos alimentos, a nossa vida financeira, a nossa vida material, está a falar disso. Que Deus tem muito prazer em que nada nos falte. Ele só quer que façamos uma coisa muito simples, que o honremos também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero vos dizer que os nossos lares podem ser um cantinho do céu, onde há paz, onde há alegria, onde há amor, onde há respeito, onde há honra, onde há provisão divina em todas as áreas da nossa vida. É assim, nós vamos passar em rodapé o nosso NIB, nós estamos numa fase em que nós não podemos trazer os dízimos e ofertas à igreja, mas pode fazer transferências, apesar de que nós, à terça e à quinta, vamos estar abertos para aqueles irmãos que dizem que não gostam de fazer transferências, só gostam de darem dinheiro, pois vai estar sempre lá alguém, à terça e à quinta, vai estar o dia todo uma pessoa a receber alimentos, a vos dar uma palavra de ânimo àquilo que precisa e também a receber os dízimos e ofertas daqueles que não podem, querem dar em dinheiro e não o podem fazer aos domingos. Então que Deus vos abençoe. Eu vou orar, Pai querido, que esta palavra, Senhor, que é uma palavra muito prática, qualquer pessoa pode praticar aquilo que nós ouvimos hoje. Qualquer pai, qualquer mãe, qualquer filho pode pôr em prática e viver uma vida onde o teu propósito é cumprido integralmente para aquilo em que cada pessoa nasceu e vive neste tempo presente. Pai, muito obrigada, porque esta palavra eu acredito que está a fazer luz no coração de todos aqueles que a estão a ouvir. Está a trazer arrependimento aos filhos, aos pais, aos avós, de forma a que possamos dar honra uns aos outros. Onde há honra, há Deus. Onde há Deus, há provisão. Onde há Deus, há paz. Onde há Deus, há amor. Pai querido, eu oro para que cada coração possa ser sensibilizado para esta mudança de vida na sua família, na sua vida pessoal. O bom relacionamento, marido, mulher, pais e filhos, filhos e pais.
de forma a que esta honra, este respeito, esta consideração, esta estima uns para com os outros, este valorizar uns aos outros, possamos viver num cantinho do céu aqui na terra. Também, Pai, eu oro para que, ó Deus, abençoa os meus irmãos na sua vida financeira, que eles possam ver, Senhor, da mesma forma que eles te honram e honram uns aos outros, eles também vão ver que tu os honras, Senhor, com o cumprimento da tua promessa, em que viverão longos dias aqui na terra, longevidade, Senhor, e bem-estar espiritualmente, fisicamente, materialmente, financeiramente, bem-estar, Senhor. É o que tu prometes àqueles que honram. E eu te quero agradecer, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no primeiro domingo do mês e, habitualmente, nós servimos a ceia do Senhor. E isto também é uma forma de honrarmos a Deus, trazendo à nossa memória a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E também é uma forma de nós nos honrarmos uns aos outros. Como vocês podem ver, este bocadinho de pão foi cortado de um pão deste tamanho. Era um único pão. E agora está cortado em bocadinhos. Este bocadinho, que representa o corpo de Jesus, representa também cada um de nós. Porque nós somos o corpo de Jesus. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então, o pão inteiro representa Jesus. Também representa o corpo de Jesus que foi moído pelas nossas enfermidades na cruz do Calvário. Mas também representa o seu corpo que foi partido para que cada um de nós, que é como um bocadinho deste pão, em Cristo somos um pão grande, que individualmente somos assim bocadinhos. Eu sou um bocadinho, você é um bocadinho, mas em Cristo nós somos um pão grande. Então, isto também fala de unidade. Nossa unidade com Cristo, a nossa unidade uns com os outros. Por isso é que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, toda a vez que nós fizermos isto, fazermos em memória de Jesus, e nós estamos a dizer, a proclamar, que nós estamos unidos a Cristo e unidos uns aos outros. Eu aqui na minha casa, sim, porque eu estou na minha casa, hoje estou a pregar da minha casa, você na sua casa. Cada um de nós na nossa casa, cada um bocadinho, mas no Espírito nós somos um pão grande, que somos o corpo de Cristo. Então nós vamos comer este pão, nos lembrando da morte e ressurreição de Jesus. Nos lembrando que somos um corpo. Cada um de nós é um membro. Eu posso ser, sei lá, o dedo mindinho, você pode ser o braço, não interessa. Mas todos juntos, nós somos o corpo. Somos aquele pão grande, representado, que eu cortei em bocadinhos para estar aqui com vocês. Então, eu sou apenas um bocadinho. Mas que nós nos lembramos da morte e ressurreição de Jesus. Pai, obrigada. Nós comemos este pão, não só para nos lembrarmos daquilo que Jesus fez, mas para nos lembrarmos do poder da união e da unidade em Cristo Jesus. Poder até para sermos curados. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados, mas na união há cura também. Pai, obrigada, Senhor, muito obrigada. Que nós, ao comermos este pão, nós vamos comê-lo com fé, de que estamos a fortalecer o nosso corpo e, pela fé, sermos curados de qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Então, vamos comer o pão.
Aqui nos bastidores tem o Hugo, que está a filmar, graças a Deus por ele, que é uma grande bênção para nós. Tem a Gal, também está aqui perto. A Lara está muito sossegadinha, porque sabe que estamos a gravar. E tem outra parte da equipa a trabalhar na igreja. Quero dizer que todos nós estamos a fazer isto com muito amor por vocês que estão em casa. É mesmo com muito amor. Cada um deles está a trabalhar com muito amor. Eles não estão a ser remunerados, nada disso. Eles estão a fazer isto com muito empenho, com muito amor a Deus, porque honram a Deus e também honram vocês com o serviço deles. Eles estão a prestar este serviço, podem ter a certeza absoluta que é com muito amor que eles estão a fazer. Recebam não só o meu amor, mas recebam o amor deles também, em nome de Jesus. Então o vinho simboliza o sangue de Jesus. Este sangue que foi derramado para nos purificar de toda a injustiça. Nós éramos injustos. Por isso é que às vezes ainda praticamos algumas injustiças. Fruto da velha criação, não é? Mas em Cristo Jesus nós fomos feitos justos. Ele é a nossa justificação. Então Deus, o Pai, olhar para nós, Ele olhar para nós, Ele vê Cristo em nós, que é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. E nós nos podemos apresentar diante de Deus o Pai, porque em Cristo Jesus nós estamos justificados. Então, ao beber este vinho, vamos nos lembrar aquele sangue precioso que nos comprou. Foi um preço muito alto mesmo, que Jesus pagou, para nós hoje estarmos na sua presença, na presença de Deus, justificados, santificados, regenerados, novas criaturas em Cristo Jesus. Regenerado quer dizer que foi feito de novo. Foi isso que Jesus fez por nós. Então vamos beber o vinho. Pai, obrigada, Senhor. Nós bebemos este vinho porque simboliza o sangue da nova aliança, o sangue que nos resgatou, o sangue que nos regenerou, o sangue que nos justificou, o sangue que nos comprou para estarmos diante de Ti, justificados em Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Vamos beber o vinho, pode saborear aí em casa. É assim, é um bocadinho só, não é um copo cheio, está bem? Só um bocadinho. Pode saborear e agradecer a Deus por esta dávida maravilhosa de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Pai, eu oro em nome de Jesus para que as necessidades que os meus irmãos possam estar a atravessar no dia de hoje, que só Tu sabes quais são, pode ser uma necessidade física, mas também pode ser uma necessidade espiritual, até mental, ou familiar, ou financeira, ou o que quer que seja, Pai. Eu oro, Tu és o Pai, Senhor, que cuidas dos Teus filhos. E agora mesmo eu oro para que cada um dos meus irmãos receba um cuidado especial, Senhor, vindo de Ti, sobrenatural, divino, que eles possam experimentar o Teu poder nas suas vidas. Que agora mesmo, Senhor, a provisão venha sobre as suas vidas, a cura, Senhor, o consolo, o conforto, a provisão material, financeira, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo os meus irmãos. Tu dizes na Tua palavra que aqueles a quem nós abençoarmos, eles serão abençoados. Eu proclamo bênção. Bênção para os meus irmãos, para as suas famílias, para os seus trabalhos, para tudo aquilo que diz respeito às suas vidas. Pai, eu proclamo bênção ao sair ou entrar, em casa, fora de casa, neste tempo de confinamento, Senhor. Eu oro para que a Tua paz inunde as suas mentes, os seus corações, e que possam viver em paz, Senhor, em nome de Jesus.
Pai, que este tempo que estamos a passar, Senhor, passe rapidamente, Senhor, e brevemente nós estarmos todos juntos a Te louvar e Te adorar na beleza da Tua santidade, na congregação dos santos, conforme é a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe ricamente.